Olá pessoal, Reactive no ar. Essa é de fato a primeira manifestação pública das autoridades americanas sobre este assunto que envolve um grupo de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma outra empresa de mídia americana, a Rumble, depois desta decisão de uma juíza federal americana indicando que as empresas não precisam cumprir ordens do sistema judiciário brasileiro nos Estados Unidos, ou seja, as determinações teriam que valer apenas aqui no Brasil. Depois desta determinação da juíza, este escritório de assuntos do hemisfério ocidental dos Estados Unidos, um órgão ligado ao Departamento de Estado americano, fez essa publicação na rede social X, dizendo o seguinte, vou pedir inclusive para o pessoal colocar na tela, porque ela foi republicada pela Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. A publicação está dizendo o seguinte, abre aspas, o respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Fecha aspas, essa é a nota publicada por este órgão ligado ao Departamento de Estado americano, logo depois desta decisão, evidentemente relacionando os dois casos, relacionando as decisões dadas pelo ministro Alexandre de Moraes contra estas plataformas e o movimento feito por estas plataformas. O governo brasileiro recebe com surpresa a manifestação vinculada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano a respeito de ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte brasileira. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano na independência dos poderes, contemplado na Constituição Federal Brasileira de 1988. A manifestação do Departamento de Estado distorce o sentido das decisões do Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente, inclusive a exigência da constituição de representantes legais a todas as empresas que atuam no Brasil. A liberdade de expressão, direito fundamental consagrado no sistema jurídico brasileiro, deve ser exercida no Brasil em consonância com os demais preceitos legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. E onde está o crime? Não tem crime nenhum. O Estado brasileiro e suas instituições republicanas foram alvo de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa divulgada em mídias sociais. Desinformação em massa? Pega o Código Penal, procura isso. Não tem, não existe. Não tem na Constituição, no Código Penal. Os fatos envolvendo a tentativa de golpe contra a soberania popular após as eleições presidenciais de 2022. Que golpe? São pessoas que não tinham arma. O Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Não tinha líder. Não tinha nada. Gente com Bíblia na mão foi presa. Gente que estava passando no local foi preso. Um mendigo foi preso, que estava no local. São objeto de ação em curso no Poder Judiciário brasileiro. Rubens Barbosa. Vamos ouvir o que o ex-embaixador tem a dizer. Qual é a amplitude do que aconteceu hoje nas relações Brasil-Estados Unidos? Olha, William, eu fiquei surpreso com a nota do Itamaraty. Eu achei que esse incidente seria minimizado pelo Itamaraty se a gente entender o contexto geral do que está acontecendo. Está envolvendo o Elon Musk, que é hoje um dos aliados mais importantes do presidente Trump, e também essas referências do Senado, como vocês mencionaram,
procurando condenar a ação do ministro Alexandre de Moraes. Agora, se você lê com atenção a nota não é do Departamento de Estado, como vocês acentuaram, ela é do Departamento do Hemisfério Ocidental. Quer dizer, o governo brasileiro respondeu a um departamento do Ministério do Exterior americano. Já é uma coisa sem proporção. E segundo, o Brasil politizou, como diz a nota, não foram os americanos que politizaram. Na minha visão, quem está politizando o assunto foi o governo brasileiro. E eu tenho quase certeza que essa nota não foi redigida no Itamaraty. O Itamaraty jamais faria uma nota desse tipo, porque o Itamaraty explicita o que a nota do Departamento do Hemisfério Ocidental não explicitou. Se você ler as duas notas, a nota do Departamento do Hemisfério Ocidental e a nota do Itamaraty, você vai ver que nós politizamos o assunto. Eles fizeram uma declaração geral, é verdade que falando inclusive o Brasil, mas não entraram no mérito da questão. A nota do Itamaraty explicita o que aconteceu no julgamento do Supremo com Elon Musk. Então, por isso que eu digo, essa nota não foi redigida pelo Itamaraty, e como você mencionou no começo, esse é só o começo do que vem aí pela frente, porque o lobby contra o governo brasileiro, feito pelo grupo do Bolsonaro nos Estados Unidos, está causando efeito. Já veio aí aquela comissão da OEA, né, da Comissão de Direitos Humanos, que vai produzir um relatório muito negativo para o Brasil. Agora você tem esse incidente, porque uma nota que poderia ter sido ignorada, porque não é do oficial do governo, do Departamento de Estado, é de um departamento do Ministério do Exterior, ela foi amplificada com esses detalhes todos. Então, houve pressão sobre o Itamaraty. Mas eu não posso deixar de... Vamos ouvir agora o que o deputado federal Marcelo Van Hatten tem a dizer. Manifestar sobre esse absurdo dessa nota do Itamaraty, que é uma vergonha. Mauro Vieira, você é uma vergonha para a diplomacia brasileira. Celso Amorim, você é uma vergonha para a diplomacia brasileira. Eu preciso começar assim, porque é uma vergonha ler uma nota do Itamaraty para responder uma manifestação absolutamente legítima do governo americano em defesa da Constituição do país, e ver o Itamaraty também nas mãos de pessoas absolutamente treslocadas, pessoas absolutamente fora, só pode, das suas plenas faculdades mentais. Na verdade, que nós vemos a manifestação do governo brasileiro agora por meio de Itamaraty atacando o governo americano e tentando limpar a barra do STF, completamente contra a política de Itamaraty, que é uma política de defesa do Estado, não de governo. Eu quero aqui prestar toda a minha solidariedade aos diplomatas brasileiros que são sérios, eu conheço muitos, aliás, a grande maioria. Eu quero aqui prestar toda a minha solidariedade àqueles que acreditam na diplomacia como uma forma de ter boas relações com os outros países, não nessa diplomacia que está subserviente aos tiranos, abusos, federal. O que a gente está vendo acontecer nesse momento com essa nota que nós vimos que acabou de sair, é ridículo, é ridículo. Para contextualizar vocês, para quem está entrando agora, o governo americano, por meio da embaixada nos Estados Unidos, reforçou aquilo que o Congresso americano decidiu, na verdade a Câmara dos Deputados americana, na Comissão de Justiça, que foi aprovar um projeto que vai realmente trazer muita dificuldade para quem abusa dos direitos humanos no Brasil, dificuldade no sentido de ingressar, inclusive, nos Estados Unidos. E o Congresso americano tem todo esse direito. O Congresso americano age com base na Constituição, diferente do nosso Supremo Tribunal Federal, que age contra a nossa Constituição. A Câmara dos Deputados americanos respeita a Constituição dos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal brasileiro rasga a nossa Constituição. Eu vou botar aqui a manifestação que veio
do Itamaraty, mas assim, sinceramente, eu quero aqui fazer até em desagravo aos diplomatas que são bons do Brasil, muita gente muito qualificada. O que está acontecendo hoje com o Itamaraty é uma vergonha. Ouça só a nota, eu vou botar aqui, eu vou ler, eu ia botar o que a Globo News passou há pouco, mas eu mesmo vou ler, vamos lá. O governo brasileiro recebe com surpresa a manifestação veiculada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano a respeito de ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte Brasileira. Para começar, o Itamaraty não tem nada que entrar em briga de Supremo Tribunal Federal, muito menos em assunto daquilo que está sendo resolvido na política americana, lá na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Estão aqui tomando as dores do STF, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão abusando a autoridade e que estão violando, sim, direitos humanos. Continua a nota do Itamaraty, vergonhosa nota. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais. Ai, ai, ai. Qualquer tentativa de politizar decisões judiciais. Essas decisões do STF são políticas o tempo todo. Não existe essa rejeição de qualquer tentativa de politizar decisões judiciais cabível em se tratando de um governo como o do PT e do Lula, que interfere o tempo todo nas instituições, que interfere o tempo todo na própria Polícia Federal, nos órgãos de controle, nas agências reguladoras, e agora se vê também no Itamaraty. É uma vergonha o que nós vemos acontecer. Continua aqui, qualquer tentativa de politizar decisões judiciais, eu disse há pouco, e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes, contemplado na Constituição Federal Brasileira de 1988. Se tem princípio republicano da independência dos poderes, o que o Itamaraty está fazendo, então, para passar pano para os absurdos do STF, que é um outro poder que está fazendo absurdos e levando o nome do Brasil mundo afora de uma forma negativa? Continua a nota do Itamaraty. A manifestação do Departamento de Estado distorce o sentido das decisões do Supremo Tribunal Federal. Quem é o Itamaraty para dizer o que é distorção e o que não é distorção? O que o Itamaraty está fazendo? De novo, vergonha, Mauro Vieira, vergonha, Celso Amorim. O que vocês estão fazendo com a diplomacia nacional é uma verdadeira vergonha. Eu quero aqui mais uma vez expressar solidariedade com os diplomatas sérios do Brasil. E continua a nota, cujos efeitos, defendendo aqui decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente, inclusive a exigência da constituição de representantes legais a todas as empresas que atuam no Brasil. Isso é mentira, foi uma mentira que o Alexandre de Moraes contou para tentar enquadrar o Elon Musk, dizendo que toda empresa tem que ter representante legal no Brasil. Isso é uma mentira deslavada, me mostra onde isso está na lei. Isso é mentira, e o Itamaraty está assinando embaixo essa mentira, dessa fake news do Supremo Tribunal Federal. Continua a nota, a liberdade de expressão, direito fundamental consagrado no sistema jurídico brasileiro, deve ser exercida no Brasil em consonância com os demais preceitos legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. Cara, isso é mais um absurdo. Eles estão flexibilizando a liberdade de expressão a ponto de tentar incriminar qualquer pessoa que tem uma opinião diferente daquela que é a opinião do governo. O que estão fazendo é tornando a mentira que é contada como política de governo na única verdade disponível, e toda a oposição que se dispõe a dizer para a população no Brasil o que está acontecendo de verdade, toda a oposição que faz críticas ao governo é enquadrado como criminosa, e o Itamaraty está se sujeitando a isso. E termina a nota oficial do Itamaraty no seu último parágrafo. O Estado brasileiro e suas instituições republicanas foram alvo de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa divulgada em mídias sociais. Os fatos envolvendo a tentativa de golpe contra a soberania popular após as eleições presidenciais de 2022 são objeto de ação em curso no Poder Judiciário brasileiro. Ou seja, o Itamaraty, que deveria fazer política de Estado, está já tomando lado num processo judicial que
está numa fase ainda de denúncia, não iniciou sequer o julgamento no Supremo Tribunal Federal, muito menos nós temos quaisquer votos de ministros dados. Ou seja, o Itamaraty está tomando lado numa questão que, ainda que não fosse eminente e puramente política, porque é isso que é essa perseguição que está sendo feita a Jair Bolsonaro e a tantos outros hoje que estão sendo acusados de ter tramado um suposto golpe, pelas vítimas desse suposto golpe, que julgam também quem supostamente tentou dar golpe, o que é um absurdo total em qualquer Estado de Direito, e é por isso que os Estados Unidos está se insurgindo, porque lá as coisas são diferentes e são mais ordenadas. Além de extrapolar esse campo político, como eu disse, estão tentando no Itamaraty também já dar o veredito jurídico antes dos ministros. Gente, isso aqui é em todos os níveis um escândalo. Nós, como deputados federais, vamos convocar o ministro Mauro Vieira para a Câmara dos Deputados para dar explicação. Já estamos protocolando essa convocação sobre essa nota absurda e quero que ele venha lá explicar e pedir desculpa para os diplomatas brasileiros, pedir desculpa à história do Itamaraty, a história da representação internacional do Brasil, que é uma história bonita, uma história séria, uma história digna, não essa história que o PT está agora querendo destruir, jogar na lixeira, contar de outra forma e vilipendiar assim a liberdade de expressão e as relações saudáveis que devemos ter com outras nações, como é com os Estados Unidos da América. Por isso, para encerrar aqui, e me desculpem a veemência, mas a indignação é enorme, ainda mais eu que estou hoje aqui na Holanda, estou fora do país, tenho formação na área de relações internacionais e vejo a diplomacia brasileira como uma das mais sérias do mundo. O que Mauro Vieira, Celso Amorim e os seus acéfalos estão fazendo hoje, porque só pode ser a cefalia, tirar do nosso país essa reputação que nós temos de uma diplomacia séria, só pode ser isso. Eu quero aqui, me desculpando pela veemência, desejar a todos ainda no Brasil uma boa noite e dizer que nós não vamos deixar esse tipo de manifestação barata. O Brasil merece voltar à posição de destaque que sempre ocupou na sua diplomacia, e o que o Itamaraty está fazendo agora, tentando inclusive passar pano para os absurdos do poder judiciário, mais especificamente do STF, porque tem muito juiz e muito desembargador absolutamente sério e honrado que não concorda com o que está acontecendo hoje no STF. O que o Itamaraty está fazendo é um verdadeiro absurdo, e isso não vai, com certeza, não vai ficar barato. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, é isso aí. E aí, o que vocês acharam? Se vocês estão gostando, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Ajuda muito. Não esquece de ativar a notificação lá do sininho.